lugar, bom dia e bom sábado a todos. Espero que se possam sentir bem aqui naquela que já vimos hoje de manhã durante o estudo da lição, que é a casa de oração para quantos povos? Todos, ok. Que os anjos do Senhor sejam conosco. Meus queridos, antes de iniciar propriamente o sermão, atenção aos agudos que está a fazer um pouco de feedback, eu preciso de ter aqui e tecer aqui algumas considerações para convosco. Em primeiro lugar, dizer que este sermão me foi dado por Deus na madrugada do sábado em que nós realizámos o batismo do Gustavo e do Lionel, portanto já no mês de julho. E esta informação não é propriamente relevante para o conteúdo do sermão, mas acreditem que Deus e eu sabemos porque é que eu tenho que o dizer aqui. Portanto, já foi dado algum tempo a base dele e ao longo das semanas que se passaram, foi acontecendo o mesmo que acontece quando nós compramos um carro novo. De repente, nós vemos que a cidade toda comprou o mesmo carro que nós, não é? E comigo também foi acontecendo a mesma coisa. Eu tinha o tema do sermão e, de repente, parece que toda a gente estava a pregar o meu sermão. Mas na verdade não. Na verdade o que Deus estava a fazer ao longo destas semanas todas era alimar as arestas deste sermão. Olha, usa mais este texto. Olha, diz mais assim, não digas daquela maneira. Ele estava apenas a fazer pequenos ajustes e pequenas correções. Não só para, em primeiro lugar, meu estudo pessoal e para me ensinar a mim uma lição importante de aprender, para depois sim eu estar apto a poder ser usado por ele a partilhar isto convosco. Em segundo lugar, meus queridos, o estudo de hoje ele é um alerta para uma pessoa específica. E você dizia assim, Rui, estás louco? O púlpito não é lugar para mandar recados pessoais aos outros. Correto, concordo convosco a 100%. Por isso é que este alerta é para uma pessoa específica, só que essa pessoa não são os outros. Essa pessoa sou eu. Ok? E é este o apelo também que eu vos faço. Ao receberem e acompanharem este estudo, por favor, esqueçam os outros. Da vida dos outros, Deus resolve com os outros. A vida que Ele quer resolver comigo é a minha, e a vida que Ele quer resolver contigo é a tua. Os outros, Deus cuidará dos outros. Se Deus entender que os outros deverão receber também este estudo que aqui vamos fazer, Ele fará com que os outros o recebam. Neste momento, o que interessa é a minha vida, é a tua vida. Os outros fica para depois. E digo isto também porque vai ser muito fácil ao longo deste estudo, cada um de vocês, de certezinha, cada um de vocês vai ter um momento da pregação em que vai achar que eu vos estou a mandar uma indireta. De certezinha. Não se esqueçam de uma coisa. Eu sou apenas mensageiro. Para além disso, eu tenho que ter cuidado com os microfones. Eu tenho mais que fazer, como devem calcular, do que estar preocupado em mandar-vos indiretas. Eu tenho coisas muito mais importantes para fazer, assim como vocês para comigo. Ok? E sim, o assunto, já perceberam que o assunto é um pouco sério, né? Eu estou a dar aqui já, logo de início, uma carga pesada nisto. Já vão perceber porquê. Porque este sermão, quando me foi dado, eu na altura, eu não partilhei com muita gente, eu partilhei com uma ou duas pessoas que eu estava com receio, até com medo de vir aqui partilhar este sermão convosco, porque ele não é fácil, só que infelizmente ele é necessário. E o título do sermão é aquele que vem ali, Enganoso Coração. E agora sim, feitas as considerações iniciais, todas estas coisas para garantirmos a parte politicamente correta, vamos então de facto ao que é importante, enganoso coração. E como vamos abrir a palavra, vamos então em primeiro lugar curvar a nossa cabeça nos nossos lugares e vamos pedir a bênção do Senhor. Poderoso Deus, poderoso Senhor que habitas
o mais alto de todos os céus, Senhor. Tu que criaste tudo, Tu que nos mantens vivos, Tu que mantens tudo a funcionar, Pai. Neste momento nos preparamos para mais uma vez abrirmos a Sagrada Escritura, Senhor. Abrirmos a Tua carta de amor e de aviso a toda a humanidade. Abrirmos a Tua palavra, Senhor, que Tu inspiraste os Teus servos do passado a escreverem, Senhor. Te suplicamos que o mesmo Espírito Santo que orientou aqueles que escreveram, aqueles que foram mensageiros, nos guia a nós que somos receptores das mesmas lições, dos mesmos estudos, Pai. Te suplicamos tudo isto em nome de Jesus. Amém. E para iniciar, vamos então ao livro de Jeremias. Abram todos em Jeremias. Eu tenho suporte de PowerPoint, como podem imaginar, mas eu não tenho os versos bíblicos no PowerPoint. Tenho apenas textos de Espírito de Profecia e outros elementos. Portanto, abram a vossa Bíblia, quer seja em papel, quer seja em tablet, smartphone, ou pedindo ajuda à pessoa que está sentada ao vosso lado. Vamos acompanhar o texto. Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Versos 9 e 10. Nós conhecemos bem estas palavras. Jeremias 17, versos 9 e 10. Diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E com este texto, Deus usa o profeta Jeremias, há muitos séculos atrás, para nos avisar que o nosso coração humano, ele é enganoso. Que é arriscado nós confiarmos no nosso coração e, como diz o texto, confiarmos nos pensamentos que ele muitas vezes nos induz a ter. E nós começamos a analisar esta questão porque a pergunta que se coloca a seguir é: o que é que faz, porque é que o coração é enganoso? O que é que faz dele enganoso? E para nós começarmos a perceber de onde é que este problema vem, vamos avançar na Bíblia, mas andar atrás no tempo. Vamos para o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, em inglês chamado Revelação, em português é que se chama Apocalipse. Capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Diz o seguinte: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Também batalharam o dragão e os seus anjos. Vemos que, no início, o problema começa com um conflito num ambiente que era perfeito. O céu. Estranho este conflito. E de onde é que surge este conflito? Bom, vamos ao livro de Ezequiel, voltamos ao Velho Testamento. Livro do profeta Ezequiel, está imediatamente antes do livro de Daniel. Livro de Ezequiel, capítulo 28. E vamos ler aqui alguns versos. Ezequiel 28, versos 1 a 4 e 11 a 17. Versos 1 a 4 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder
e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. E a partir do verso 11 diz assim novamente: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. E para concluir este assunto, vamos um pouco mais atrás ao livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, versos 12 a 14. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando juntamos todos estes textos, nós conseguimos perceber que Ezequiel não está propriamente a falar do rei de Tiro, pois não. O rei de Tiro, e foi uma cidade que existiu já há muitos séculos atrás, hoje em dia é um local bem diferente, era um rei terreno, mas o que Deus fez aqui foi usar características do rei de Tiro como ilustração para falar de outra criatura. Porque essa criatura, e Deus confirma a Ezequiel, ela era mais sábia do que o profeta Daniel. E ainda por cima estava no Éden, no jardim de Deus. Bom, o rei de Tiro nunca lá esteve. Já nasceu muitos séculos depois. E esta criatura encheu-se no seu coração com a ideia de que ele era muito bom, muito sábio, muito melhor que os outros e que ele é que deveria estar no Monte Santo, ele é que deveria subir acima do Altíssimo. E aqui começamos a perceber que esta criatura não é nada mais, nada menos do que o próprio inimigo das almas, aquele que nós conhecemos na Escritura como a serpente, o diabo, Satanás, ou Lúcifer também. E o Espírito de Profecia dá-nos também alguns detalhes adicionais em relação a este episódio, de quando a iniquidade apareceu no coração de Lúcifer. Diz assim no livro O Grande Conflito, no capítulo 29, e está ali na página 494, parágrafo número 2, mas isso é da edição online. A paginação pode variar consoante a edição do livro que tenham. Diz o seguinte: o céu todo regozijava-se com o refletir a glória do Criador e celebrar o seu louvor. E enquanto Deus assim fora honrado, tudo era paz e alegria.
Uma nota dissonante, porém, deslustrava agora as harmonias celestiais. O serviço e exaltação em prol do eu, contrários ao plano do Criador, despertavam prenúncios de males nas mentes para as quais a glória de Deus era suprema. Os concílios celestiais instavam com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza sagrada e imutável da sua lei. Deus mesmo tinha estabelecido a ordem do céu e, afastando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador, trazendo sobre si a ruína. Mas a advertência, feita com amor e misericórdia infinitos, unicamente suscitou espírito de resistência. Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e mais decidido se tornou. O orgulho da sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. Ele se gloriava no seu resplendor e exaltação e aspirava a ser igual a Deus. E aqui nós começamos a perceber o que motivou e o que apareceu no coração de Lúcifer, o que ele alimentou e que começou a estragar tudo no universo. Uma palavrinha chamada, e que está ali no texto, chamada orgulho. Orgulho. A irmã Arlete, sem o saber, no sábado passado já fez como que uma pequenina introdução ao sermão de hoje, porque falou também da inveja e do ciúme que Miriam teve em relação à esposa de Moisés. Nós hoje não vamos falar de Miriam e de Zípora, não vamos lá, já fomos lá ao sábado passado, mas vamos falar de uma coisa que está interligada, porque orgulho, inveja, etc., estas coisas puxam-se todas umas às outras. E a origem delas todas é esta: o orgulho, a exaltação do eu. E eu faço-vos um desafio, eu fiz isso também, e foi um desafio curioso. Quando tiverem coragem, vão ao site dos escritos de Espírito de Profecia, o EGW Writings, pode ser em espanhol, em português, em inglês, o que seja. Façam uma pesquisa pela palavra orgulho e depois leiam os parágrafos que vão encontrar na pesquisa. Os resultados têm informações curiosas. Não vou dizer muito mais. Eu fiz a pesquisa e li vários parágrafos para mim. Deixo-vos o desafio. E a questão é, tudo bem, senhor, isto é um problema, mas isto foi um problema no céu, o que é que isto tem a ver connosco? Está bem que nos afeta, porque entretanto vivemos todos em pecado e com a natureza pecaminosa por causa disto. Sim, mas o que é que isto tem a ver connosco? É muito simples. Vamos ao livro de Marcos, Evangelho de Marcos, que temos estado a estudar. E vamos ler novamente um texto pelo qual já passámos algumas lições de escola sabatina atrás, algumas semanas atrás. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versos 33 e 34. Marcos 9, 33 e 34. Diz o seguinte: tendo eles, Jesus e os discípulos, não é? Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, ele, Jesus, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E o que nós vemos aqui é um debate entre 12 seres humanos que estão a tentar analisar qual dos 12 é que é o maior. E isto foi exatamente o que aconteceu no céu. Quando uma criatura começou a pensar consigo mesma que ele é que era o maior. E que ele é que devia estar no topo. E portanto, como nós podemos ver, Satanás trabalha com muitos
muitos séculos e vários milénios de experiência, com muita sabedoria, né? Muita inteligência, muita esperteza, para cultivar nos seres humanos a mesma característica que ele próprio tem. Enquanto que Deus é amor, o diabo é orgulho. E ele tenta trabalhar isto na vida de toda a gente. Na vida de vós que me ouvis nesta manhã, também de si que nos assiste a partir da internet, seja em direto, seja mais tarde, mas também na minha vida. Na minha vida de pessoa que tem algumas responsabilidades, de pessoa que hoje está a pregar a palavra, sim, também há o risco de existir orgulho. Também há. Nenhum de nós está imune. Testemunho disso mesmo, eu trouxe um testemunho de um irmão nosso no Brasil, que ele já cá esteve nesta igreja há uns anos atrás, a explicar-nos um determinado assunto nessa altura. E ele ficou alojado na casa dos meus tios, onde eu moro também, e nós conversávamos bastante e ficámos amigos, ficámos com o contacto um do outro. E eu pensei em contar uma experiência dele, mas pensei que era melhor para os irmãos não estarem aqui bastante tempo, provavelmente, a ouvir apenas a minha voz. Pensei que era interessante trazer a voz do próprio, do autor. E, portanto, eu cortei um pequeno excerto do vídeo dele, onde ele dá o testemunho, do nosso irmão Leandro Dalla, e pedi-lhe autorização, contactei-o, expliquei-lhe o que é que estaria a pensar fazer, e ele prontamente me deu autorização. E, portanto, vamos ver um vídeo que é o testemunho do próprio Leandro Dalla, tem 7 minutos, em que ele próprio conta como é que Satanás o tentou apanhar com isto do orgulho. Vamos assistir. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Na verdade, eu já contei aqui em eventos passados, mas eu quero repetir e aqueles que não estavam vão conhecer um pouco da nossa experiência. Em 2010, aproximadamente, minha esposa e eu ainda morávamos em São Paulo, região ali do Capão Redondo, a professora Marisa conhece bem a região, e nós estávamos começando um ministério, e não foi algo que a gente planejou, vamos nos tornar, não. Aconteceu. Eu estava estudando um assunto e eu disse, eu queria compartilhar isso com a igreja. E eu fui e preguei. E dali começaram a vir convites. A gente se mudou então para onde moramos hoje, lá no Espírito Santo. E aí começaram a vir convites no Espírito Santo. De repente começaram a vir convites para fora da cidade onde a gente morava, para outra cidade do Espírito Santo. O que aconteceu com o coraçãozinho? Daqui a pouco começou a vir convite de fora do estado, para outros estados. E o coração? Estamos progredindo na carreira, né? Estamos ficando bem. De repente vieram convites para fora do país. Uau, estamos fazendo semana de oração fora do país. A gente é bonzinho até, né? Que coisa boa. E de repente eu caí em mim mesmo e pensei, Senhor, peraí, eu não posso me orgulhar dessas coisas. Quantos aqui concordam comigo que essa é uma das grandes tentações na vida de um pregador e de um missionário? Se orgulhar do que faz. Eu sei o que eu estou falando, tá? Eu sei o que eu estou falando. Então, eu disse, Senhor, eu preciso de alguma ferramenta para eu não me orgulhar, para eu me manter tranquilo, calmo, humilde. A irmã White disse que ela temia se orgulhar do ministério. E o anjo disse a ela, fica tranquila, porque Deus permitirá tantas provações na tua vida que você vai permanecer humilde. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele pode responder. Senhor, me dá paciência. Deus não dá paciência. O que Ele dá? Circunstâncias para a gente exercitar a paciência. E quando nós temos o discernimento espiritual, a gente reconhece isso. Quer ver uma coisa? Imagina que minha esposa e eu estamos nos arrumando para ir para a igreja e eu vou pregar. De repente, eu falo alguma coisa em casa que aborreceu minha esposa. Qual é a inclinação humana? Não é responder? Mas ela percebe uma coisa, peraí, existe um conflito. Meu esposo está saindo para pregar. Se eu retrucar agora, a gente pode o quê? Acabar discutindo. Acabou. Então ela viu que precisava exercitar a paciência naquele momento. Deus deu uma oportunidade. Ela então se controla, se guarda, e a gente conversa depois.
Entendem? Deus dá circunstâncias. E a gente tem que entender que certas coisas que acontecem na nossa vida são ferramentas de Deus para nos exercitar nos frutos do Espírito. Então a gente tem que saber como reagir a essas coisas. Pois bem, eu estava ali organizando as coisas. Como é que eu vou fazer? Já sei, para eu não ficar orgulhoso. Eu vou aceitar todos os convites que me fizerem, não importa de onde. Então, se me convidar para pregar no NASP, eu vou. Se me convidar para pregar numa igrejinha pequenininha, lá na periferia, eu vou. Pronto. Aí eu vou me manter o quê? O equilíbrio entre o orgulho e a humildade, entendeu? Vou manter o equilíbrio. E eu fiz isso. Um dia nós fizemos uma programação, um final de semana, numa igreja que tinha 9 membros. 9 membros. Um dia nós fomos convidados a pregar numa igreja na periferia do Rio de Janeiro. Era um lugar tão assustador que nós pegamos o Uber do aeroporto até chegar próximo à igreja, já era noite, e o Uber disse assim para a gente, motorista, daqui para frente vocês podem descer, não vou lá não. E nós fomos, uma igreja que era praticamente um corredorzinho, não tinha janela, espremida entre barracos. Fomos, pronto, eu vou ficar humilde, atendendo todos esses convites, igrejas grandes ou pequenas. No final daquele ano, que eu fiz esse propósito, eu estava sentado ali organizando a minha agenda do ano seguinte, vendo a agenda do ano anterior. Eu fui nessa igreja aqui, né? Periferia do Rio. Lugar perigoso, esquisito. Não é qualquer um que vai nessa igreja não, viu? Tem gente aí, ó, que só prega igrejona. Não é qualquer um que iria nessa igrejinha de Salvador aqui, na favelinha aqui. Não, de jeito nenhum. O que o diabo fez comigo? Ele me levou a me orgulhar da minha humildade. Vocês entendem como o inimigo é sujo e sutil? Um dia uma moça me escreveu e disse assim, irmão Leandro, eu sou cantora e eu canto muito na minha igreja e eu queria saber como é que eu faço para não me orgulhar. Porque quando eu vou cantar, vem aquela coisa assim, sabe, de as pessoas estão me admirando e eu me preocupo para não desafinar, porque as pessoas estão me vendo e eu não posso passar vergonha. Como é que eu faço para não sentir orgulho disso? Qual é a estratégia? Eu já tinha aprendido a lição, comigo mesmo. E eu disse a ela, irmã, não existe estratégia. Só existe poder. E Jesus disse, qual é a única ferramenta? Ele falou assim, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe estratégia para ser humilde. Nós nascemos orgulhosos. Isso está em nosso gene. Por isso um novo nascimento. Porque o primeiro não serve, está estragado. Não existe estratégia para sermos humildes. É só a convivência com Cristo e clamar a Ele sendo sincero. Senhor, eu sou o arrogante, eu sou o orgulhoso. Não mente para o Senhor. Eu não consigo. Eu estou indo lá na frente pregar agora e eu estou aqui pensando, eu vou dizer algo para impactar, para as pessoas verem a minha retórica, como eu prego bem. Senhor, me ajuda. Não dá, eu não consigo, não tem como. E será que Deus atende essa oração? É claro que Ele atende. Isso não vem de nós, irmãos, é impossível. Nós somos pessoas arrogantes e orgulhosas por natureza. É só o poder do Espírito Santo para arrancar isso de nós, e tem que ser um clamor nosso dia e noite, arranca de mim, Senhor, o orgulho que está no meu coração, porque isso vem de Satanás. Não é fácil, irmãos. O diabo, ele é muito esperto e, como o próprio Leandro disse, ele é sujo, ele não tem escrúpulos. Se eu for muito vaidoso, egocêntrico, etc., ele usa isso para alimentar em mim o orgulho. E se eu for muito humilde, muito consagrado, ele também vai tentar usar isso para alimentar o meu orgulho. Olha como eu sou humilde, eu não sou como os outros. Olha, eu até sou assim. Olha, ele faz de tudo. Se ele precisar de jogar baixo, ele joga baixo. Ele não tem problema. Por alguma razão, ele é o diabo. Só que nós somos servos de Cristo.
E, portanto, nós temos que entender que Jesus tem a solução. Aliás, melhor que isso, Jesus é a solução. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Fixem este texto na vossa mente, porque nós vamos lê-lo várias vezes hoje. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês dirão assim, sim, Rui, está bem, ok. Mas isso é um alerta para ti, que pregas. Mas eu não prego. Eu também não canto, eu também não modero uma lição de escola sabatina. O que é que eu tenho a ver com isso? Meus queridos, o orgulho pode ser usado em qualquer coisa. Tu não pregas hoje, mas tu conheces o dia da manhã? Tu sabes quais são os planos que Deus tem para ti? Tu hoje não moderas uma lição de escola sabatina, está bem? Mas tu tens alguma bola de cristal? Conheces o futuro? Tu hoje não és diácono, não recolhes as ofertas, está bem? Mas isso é hoje. Tu hoje não és, sei lá, não és zelador, não és tu que tomas conta do espaço físico da igreja, está bem? Hoje. Amanhã a gente não conhece. E isto porquê, irmãos? Porque nós estamos a aproximar-nos e, enfim, o sermão calhou ser a 31 de agosto. Eu nem estava a pensar nessa questão quando pensei nisto. Mas como vocês sabem, na Igreja Adventista, ela anualmente, a partir ali do final de agosto, início de setembro, começa a realizar uma série de procedimentos internos para fazer aquilo que nós internamente chamamos as nomeações, né? Ou seja, a distribuição das responsabilidades, das tarefas, pelos membros que compõem a Igreja. Porque todos nós juntos é que somos uma equipa, somos todos uma família que trabalha junta. Por isso é que nos tratamos por irmãos. Se somos irmãos, somos família. Não é família de sangue, mas é família de Abraão, família espiritual. E, portanto, somos uma equipa. E assim como Deus no passado designou uma equipa para trabalhar no santuário, lembram-se do santuário quando ainda era móvel, lá no deserto, que eles desmontavam e montavam? Era uma equipa. Não era Arão que fazia tudo sozinho. Nem era só ele e os filhos. E a esposa. Não. Era uma equipa alargada. Quando o templo já era fixo, já era de alvenaria, de pedra, já depois de Israel se fixar, era uma equipa. Quando vamos ao Novo Testamento, à igreja no tempo dos apóstolos, o que é que aconteceu ali? Eles no início, como estava no início, eram os 12. Mas chegou ali uma altura que o que é que aconteceu? Eles próprios perceberam que não dava para fazerem tudo sozinhos. Então tiveram que começar a fazer o procedimento de escolher pessoas para diáconos, equipa, vamos lá. Não é? E isto porquê? Porque cargos, irmãos, eu sou sincero e algumas pessoas eu já disse isto a algumas pessoas que surgiu em conversa, eu não pus pelo assunto. Eu detesto e eu evito ao máximo usar a palavra cargo. Eu não gosto da palavra cargo. Por causa do significado que ela tem na língua portuguesa, da conotação que nós lhe damos. Porque quando nós pensamos em cargo, parece que tem uma conotação de status, direito, não sei, poder, é o cargo. Estão a perceber? Eu detesto essa palavra. Por isso é que eu evito usá-la. Quando eu falo das tarefas, eu falo de tarefas, serviços, responsabilidades, afazeres, trabalho de equipa. A igreja não distribui cargos. A igreja distribui responsabilidades. Assim, agarrado às responsabilidades vêm dores de cabeça, stresses, problemas, etc. Sim, claro. Por isso é que elas são responsabilidades. E, portanto, irmãos, quando nós entrarmos nesta fase, que este ano já não vai ser em agosto, não é? Porque hoje é literalmente o último dia de agosto, não é? Portanto, vai ter que ser em setembro, não é? Que vamos começar com essa fase. Lembremos-nos todos, eu tenho que me lembrar, cada um de vocês tem que se lembrar, isto não é cargos, não é posições. São serviços, são tarefas, são responsabilidades. Okay?
Porque este problema não é novo, não é de agora. Abram a Bíblia em Mateus, vamos ao Evangelho de Mateus. Nós também já lemos isto no Evangelho de Marcos, nas lições de escola sabatina, mas hoje vamos ler em Mateus. Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 20, Mateus capítulo 20, versos 20 até ao 28. Todos nós conhecemos isto bem. Aqueles que já têm contacto com a Bíblia e com os Evangelhos sabem, vão ler e vão perceber imediatamente do que é que vamos estar aqui a falar. Mateus capítulo 20, versos 20 até ao 28, diz o seguinte: Então chegou-se a ele, Jesus, a mulher de Zebedeu com os seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: O que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os outros 10, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E esta é a questão. Não é o problema de agora. Basicamente, o que a mãe de Tiago e João fez foi chegar-se a Jesus e pedir-lhe cargos para os filhos. Um à tua direita e o outro à tua esquerda. Logo ali, ao teu lado, os mais importantes, os maiores. E depois o que é que aconteceu? Satanás trabalhou isto neles e a seguir foi trabalhar nos outros 10. Porque o que é que diz o texto? Os outros 10, quando se aperceberam, qual foi a reação deles? Indignação. Como assim? Já estava a querer gerar discussão. Lá ia a desunião. Lá ia o trabalho de equipa. Lá ia o conceito de família em Cristo. Entendem? Ele trabalha num lado e a seguir vai trabalhar no outro. Certo? E por isso, irmãos, nós temos que estar alertas contra isto. Igreja distribui tarefas, serviços, responsabilidades, não distribui posições, cargos, status, poder, etc. Igreja procura liderança, não procura chefia. E é bem diferente. Liderar é uma coisa. Chefiar é outra. Chefiar, nós temos exemplos lá fora. O problema é que muitas vezes temos exemplos cá dentro. Às vezes. Igreja não é base militar. Nós dizemos, sim, é verdade, somos soldados de Jesus, soldados de Cristo, temos uma missão a fazer. Sim, somos soldados. Mas o exército de Deus não se rege pela mesma lógica, pelo mesmo raciocínio de um exército terrestre. Numa base militar, o comandante dá uma ordem e os inferiores espera-se que obedeçam a uma sem fazer perguntas. É uma base militar. No céu, não é assim. Quando o Satanás se rebelou no céu, nós lemos há bocado o que é que as hostes celestiais, o que é que o próprio Jesus foi fazer. Foi conversar com Lúcifer. Foi explicar-lhe.
foram dialogar. Ele permitiu àquele anjo o mesmo que permite a cada um de nós. Duas pequenas palavras que nós conhecemos bem e que nós falamos muitas vezes, mas talvez nunca pensemos na profundidade do significado delas. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E isto significa liberdade de consciência para pensarmos individualmente por nós próprios. Agarrado a isto vem a responsabilidade de pensar e saber estudar. A liberdade de escolha ou decisão. Agarrado a ela vem a responsabilidade de escolher. E depois a liberdade de agir conforme a decisão que tomamos. E a responsabilidade pelos frutos produzidos pela nossa ação. Okay? Livre-arbítrio. E, portanto, a hierarquia do céu é uma hierarquia que nunca anula o conceito de livre-arbítrio. E, portanto, se Deus, que é Deus, não faz essa anulação conosco, quem somos nós, quem sou eu, para tentar provocar essa anulação do livre-arbítrio em outro indivíduo ao meu lado? Não tenho esse direito. O exército de Deus é uma estrutura de compaixão e serviço. Não é uma hierarquia de rígido comando ou desejo de domínio ou poder. E atenção, eu tenho que fazer uma ressalva. Porque nós tanto podemos tentar exercer domínio, falta de compaixão, etc., de quem está em responsabilidades face a quem não está, como no outro sentido. Às vezes eu não tenho responsabilidades, mas quero forçar o livre-arbítrio de quem tem responsabilidades. Também acontece. Satanás trabalha nas várias direções. Okay? Por isso é que isto, em primeiro lugar, é um aviso para mim, mas não é para mim só. É para cada um de nós individualmente. E eu aqui mais uma vez apelo. Porque eu sei, e se calhar até já aconteceu. Quando te vier nesta manhã à mente o pensamento, aquele irmão é que devia estar a ouvir isto. Aquela irmã, aquele pastor é que devia... Esquece os outros. Dos outros, Deus resolve com os outros. Neste momento, isto é para o eu. Ok? E nós avançamos agora para pensarmos na questão de que Jesus, que é Deus, saiu das cortes celestiais, desceu a esta terra, e é literalmente descer. Ainda por cima veio a esta terra nascer como ser humano, ainda por cima filho de família pobre. E andamos nós aqui à procura, às vezes, de posição, cargo, enfim. Peço que me dê o controle dos slides novamente. Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 35, diz o seguinte: o facto de ter Jesus estado na terra como um varão de dores, experimentado em trabalhos, e de ter deixado o seu lar celestial para salvar da ruína eterna o homem caído, deveria lançar ao pó todo o nosso orgulho, envergonhar toda a nossa vaidade e revelar-nos o pecado da presunção, a ele tornando seus próprios as necessidades, as provas, as tristezas e sofrimentos dos homens pecadores. Não poderemos assimilar a lição de que Deus suportou estes sofrimentos e feridas de alma em consequência do pecado? Não temos nós algo a aprender? E aqui passamos por uma questão que está neste texto, irmãos. O orgulho leva logo a seguir
à presunção. É isso mesmo que Jesus veio fazer, vai lançar no pó a presunção. Porquê? Porque quando eu alimento orgulho, eu começo a presumir coisas. É daí que vem a palavra presunção, presumir. Presumir coisas sobre os outros, presumir coisas sobre mim mesmo. Eu até faço isto bem. Eu até sou bonzinho. Eu não cometo aquele erro que o outro irmão comete. Eu sei como é que se faz isto. Começamos a fazer presunções. Este é o problema. E agora vamos a Lucas, Evangelho de Lucas. Sim, irmãos, isto hoje vai demorar. Eu peço lamento, mas isto hoje vai demorar um pouquinho. Eu percebi logo isso quando Deus me deu o sermão, mas não havia muita volta a dar. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versos 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Também é uma situação que nós conhecemos bem. Lucas capítulo 18, versos 9 a 14, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E no comportamento do fariseu, nós vemos aqui 3 elementos. O elemento final, eu pego nesse primeiro, é quando ele começa a presumir coisas sobre ele próprio. Não, eu sou justo. Eu jejuo X vezes por semana, eu oro não sei o quê, eu devolvo o dízimo certinho, eu faço isto, eu faço aquilo. O orgulho traz a presunção. Os outros 2 elementos é uma outra coisa que vem a seguir à presunção, vem logo no enfiamento, que é a comparação. Porque depois o que é que o fariseu faz? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os injustos, os roubadores. Há versões bíblicas que dizem aqueles que comem carnes imundas. Portanto, ele estava a falar de quem? Dos gentios. Eu não sou como os gentios, como os demais, como aqueles lá do mundo, lá de fora. Mas ele depois diz assim: e obrigado porque eu não sou como este publicano. Este publicano. Quem era o publicano? O publicano era grego, era romano, era chinês, judeu. Era um irmão na fé. Portanto, este fariseu faz a presunção de si mesmo, compara-se com os de fora da igreja e compara-se com os de dentro da igreja. E ele é melhor e maior do que toda a gente. E o que é que Jesus diz? Olha, a oração dele não passou do teto, como nós costumamos dizer em português. Não passou do teto. Bateu no teto, voltou para baixo e ficou no chão. E aqui aparece este problema, né? A comparação. E a comparação, obviamente, dá nisto, dá na crítica, porque ele estaria a criticar os gentios, e a criticar os publicanos, e a criticar os cobradores de impostos e mais não sei o quê. Critica tudo o que não é como ele. Porque ele não é publicano. Ele não é como este. Ele é um fariseu. Ele é o fariseu. E os fariseus faziam isto. Este traço de comportamento estava no dia-a-dia deles. Nós temos visto isso ao longo do Evangelho de Marcos. Reparem o que está escrito, Mensagens Escolhidas, capítulo 5. Capítulo 5 diz assim: com que ansiedade buscavam os fariseus provar que Cristo era um enganador. Queriam provar que ele era um enganador. Porquê?
Porque naquele momento, na comparação entre eles e Cristo, quem é que estava a ganhar? Era Jesus. Eles não chegavam aos calcanhares do caráter manso e humilde de Jesus. Então, se eles conseguissem provar que Jesus tinha ali um erro qualquer, eles conseguiam passar para cima na comparação outra vez. Era isto. Era um jogo de comparação para tentar continuar a ser maior que os outros. Como lhe vigiavam cada palavra, procurando torcer e interpretar mal tudo quanto dizia. Orgulho e preconceito e paixão cerravam toda a entrada da alma contra o testemunho do Filho de Deus. Quando lhes censurava positivamente a iniquidade e declarava que as suas obras demonstravam ser eles filhos de Satanás, devolviam irados a acusação, dizendo: nós não dizemos que tu és samaritano e que tens demónio? Lá andavam ali a tentar fazer comparações. Mas há ali um pormenor interessante, antes de continuar a ler o texto. Porque Jesus censurava, é o que está lá escrito, ele censurava, mas ele censurava positivamente. O que é isto? Censurar positivamente. É encorajar a ser melhor. Olha, eu vi que fizeste esta questão assim comigo, magoaste-me e tal, mas eu sei que tu não és assim. Vamos fazer melhor. Eu vou-te ajudar, se quiseres. Olha, eu fiz uma coisa assim, eu lembrei-me e apercebi-me em oração que eu há uns tempos atrás fiz isto assim. Ajuda-me a ser melhor. A gente consegue. Com Jesus ao nosso lado, com o poder dele, ele pode transformar-nos. É apelar. É mostrar o erro, é censurar, mas para construir. Não é chegar ali, pois, tu és isto, tu fizeste-me isto, não prestas para nada, eu bem vejo que a igreja contigo só está pior. Isto também é censura, mas esta não é positiva, como é óbvio. É claro. Não é? Todos os argumentos alegados contra Cristo baseavam-se em falsidades. Assim foi no caso de Estevão e de Paulo. Mas as declarações mais fracas e não merecedoras de confiança, feitas do lado do erro, tinham influência, apesar de serem baseadas em falsidades. Tinham influência porque havia tantos cujo coração não estava santificado, que desejavam que aquelas afirmações fossem verdadeiras. Porque se fossem verdadeiras, eles afinal estavam certos. Tais pessoas estão sempre ansiosas de firmar-se em algum suposto erro ou engano nos que lhes falam uma verdade que não lhes agrada. E como eu sou suscetível a isto. Eu não vou dizer nós, vou dizer eu. A lição primeira é para mim. Como eu sou suscetível. Quando alguém me diz uma coisa que é verdade, mas não agradou, eu preferia que não fosse. Ai, o meu coração orgulhoso humano. Ui. E depois isto gera um clima, toda esta questão, não é? Gera um clima nas igrejas e no povo de Deus, também gerava naquela altura. Eu pus ali apenas algumas coisas que se ouvem. Não é? Aquele publicano não devia ter cargos. Eu teria feito muito melhor do que aquele publicano. Já viste o que ele fez? Este publicano não tem qualidade, nem merece estar ali. Maldito publicano. Não aceito cargos enquanto aquele publicano estiver lá. Ou aquela publicana, se for uma irmã. Não, enquanto aqueles indivíduos lá estiverem, olha para o que eles são, olha para o que eles fazem, olha para o que eles não sei o quê. Esse publicano faz tudo errado, olha para aquilo. Ele não acerta uma. É uma coisa. Esse publicano é isto, e é aquilo, e é aquilo outro e tudo mais. Olha como está o departamento daquele publicano. Está tudo mal. Está tudo errado. Está tudo errado. No meu tempo é que era. Olha como está a igreja. Já não é a minha igreja. Irmão, irmã, deixa-me dizer uma coisa. Como teu irmão, porque eu também não sou pastor, eu sou pregador leigo, também não... Deixa-me dizer uma coisa. E para ti também que estás aí em casa. A igreja não é minha, não é tua e nem sequer é nossa. A igreja é de Deus. A igreja é dele.
Portanto, a igreja já não é a tua igreja. Olha, desculpa, ela nunca foi a tua igreja nem a minha. É dele. Sempre foi dele. Olha o que aquele publicano fez. Foi para me atingir, foi uma indireta para mim. Foi uma indireta. Não, meus queridos. Talvez nesta manhã, talvez aqui nesta sala, o publicano esteja a ser eu. Não, eu tenho mais que fazer do que vos tentar atingir. Tenho preocupações bem maiores. Tenho as minhas falhas de caráter para tratar com Deus. E isso é bem mais importante. Não, meus queridos. Nós não passamos a vida a tentar atingir-vos e eu também desejo e acredito que vocês não passem a vida a tentar atingir-me a mim. O mundo não gira à minha volta. E esta citação aqui, eu ontem estava a dar uma última revisão no sermão, no documento, e eu lembrava-me que já tinha lido há alguns anos atrás, li o livro Caminho a Cristo e eu era para vos lançar o desafio, e posso lançar na mesma, anotem aí nos vossos telemóveis ou na vossa memória, se tiverem boa memória, peguem no livro Caminho a Cristo. Se vocês acham que vocês fazem tudo errado, que vocês não prestam, que vocês isto, vocês aquilo, ou que os outros fazem tudo errado e que os outros não prestam e os outros isto e aquilo, peguem no livro Caminho a Cristo e leiam o último capítulo, o capítulo número 13. Leiam-no. É uma leitura rápida, não é assim tão grande. Eu ontem estava a ler porque eu recordava-me que tinha encontrado naquele capítulo uma vez uma mensagem que Deus deu à irmã White para ela entregar a uma irmã de outra igreja que tinha este tipo de pensamento, estava tudo errado, tanto nela como nos outros. E era um sonho interessante, e eu não vos vou contar o sonho, eu deixo isso para vocês depois irem ler, porque envolve elas as duas a passearem com Jesus por um jardim. Eu não vou dizer mais nada, depois vão ler. Mas durante esse capítulo eu li aquele parágrafo. E eu quando li aquele parágrafo, eu pensei, eu reli e reli outra vez, e porque eu fiquei assim, eu tenho que partilhar este parágrafo com os meus queridos irmãos. Ele é demasiado importante. Ele não pode ficar de fora ali do documento. E este parágrafo diz o seguinte: enquanto deixarmos predominar na lembrança os atos desagradáveis e injustos dos outros, parecer-nos-á impossível amá-los como Cristo nos ama. Se, porém, os nossos pensamentos se fixam no extraordinário amor e piedade de Cristo para conosco, esse mesmo Espírito irradiará de nós para os nossos semelhantes. Cumpre-nos amar e respeitar uns aos outros, não obstante ou apesar das faltas e imperfeições que não podemos, malgrado nosso, deixar de notar neles. Necessitamos cultivar a humildade e a desconfiança de nós mesmos, bem como paciente benevolência para com as faltas do próximo. Isso destruirá em nós todo o mesquinho egoísmo, tornando-nos magnânimos e generosos. Eu já vos contei que li isto 2, 3, 4 vezes, porque primeiro eu tive que aprender a lição para mim. E esta lição eu aprendi ontem, né? Este pormenorzinho eu aprendi ontem, quando reli este parágrafo. Porquê, irmãos? Porque o orgulho leva-nos a pensar que nós estamos de pé. Lembram-se que o fariseu, como é que ele orava? De pé. Abram a vossa Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira de Coríntios, já estamos na última página, não se assustem. Eu também já estou assustado com o tempo, mas já estamos na última página. Primeira de Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. Primeira de Coríntios 10, 11 e 12. Paulo está aqui a relatar aos coríntios várias situações da história de Israel ao longo do deserto e ao longo da sua jornada e tudo mais. E depois de relatar estas várias coisas da história deles, ele diz assim no verso 11 e 12.
Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E agora vamos ao livro de Provérbios, porque vamos ligar aqui este texto de Coríntios com o texto de Provérbios. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Eu sei que as cadeiras estão a ficar desconfortáveis passado algum tempo. Provavelmente quem estará a ver no sofá lá em casa está mais confortável. Mas não se preocupem que está quase. Provérbios capítulo 16, verso 18. Diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, aquele que está de pé vigie para não cair. E aqui o que é que diz que precede a queda? A soberba, a altivez de espírito, noutras versões dirá o orgulho ou a presunção, ou o que seja. Então, aquele que está de pé tem que vigiar para não ter altivez de espírito, orgulho, soberba, Fizemos a ligação, certo? É isto o trabalho do povo de Israel, um dos trabalhos, de quem acha que já está muito santo, muito consagrado, que já não faz aquele erro que aquele irmão comete. Olha, para aqueles que fazem isto, Deus já me ensinou, já sou muito melhor do que aquilo. Vigia para não caíres. Porquê, meus queridos? Porque estas coisas levam à ruína, literalmente. Levam à ruína. E nós vemos uma revelação do futuro no livro Grande Conflito, porque quando Deus está a explicar-nos através do Espírito de Profecia uma das cenas da resolução final do pecado, que é a parte da destruição final dos ímpios, há lá uma parte que ele nos ensina isto. O Grande Conflito, capítulo 42. Logo que se abrem os livros de registro e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles tornam-se cônscios, ou eles tomam consciência de todo o pecado cometido. Veem exatamente onde os seus pés se desviaram do caminho da pureza e santidade, precisamente até onde o orgulho e rebelião os levaram na violação da lei de Deus. As sedutoras tentações que incentivaram na condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado, lá voltamos nós ao coração, impenitente, tudo aparece como escrito com letras de fogo. E pronto, não é? E este é o resultado final de nós não corrigirmos esta tendência natural em nós. Ok, então qual é a solução? Bom, já vimos, o nosso irmão Leandro Dalla disse, lembram-se ainda, que não existe estratégia. Só existe poder. E esse poder só se obtém de uma única fonte. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 29. Mateus capítulo 11, verso 29. Já avancei. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E esta ainda não é a última vez que vocês vão ouvir este texto. Este texto vai ser mais reforçado. Porque este é a chave para este problema. Se não ficarem com nada desta seca, se calhar de 1h30, não sei, fiquem com Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
clamar ao Senhor para nos destruir o orgulho. Quando? Sempre. Sim, mas sempre é um bocado abstrato. Lembram-se do que o Leandro disse? Dia e noite, hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, todos os dias da minha vida de pecador, até ao meu último sopro de vida. Ou até Jesus voltar, o que acontecer primeiro. Dia e noite. Oração. Se não há estratégia, só há poder. E se o poder vem de onde? Vem do alto. Então, a solução tem que vir do alto. Evangelho de João, capítulo 5, verso 17. Evangelho de João, capítulo 5, verso 17. Vamos acelerar um pouco. João 5, 17. Aqui está um outro elemento que ajuda. Ele não garante nada, mas ele ajuda. João 5, 17 diz o seguinte: mas ele, Jesus, ele lhes disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, vida de serviço, vida de trabalho. Não era só na carpintaria que Jesus trabalhava, certo? Grande parte do seu trabalho era fazer o quê? Era servir o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Serve Deus, serve o próximo. Serve Deus, serve o próximo. Servir. Servir. Porque se eu passar a minha vida sem servir, existe aquele ditado, nós temos esse ditado cá em Portugal, mas acho que no Brasil também existe. Mente vazia, oficina de Satanás. Ou seja, mantém a tua mente ocupada com serviço. Nem que seja o mais humilde dos serviços. Não interessa. Porque a questão não é posição, a questão não é como é que o ser humano, com a sua lógica, olha para o serviço. Este é importante. Este não é grande coisa. Este. Para Deus, todos os serviços são importantes. Ponto. Não interessa. Não interessa. Ocupado em servir. E acima de tudo, está quase, não querer resolver a vida do próximo. Comigo, Deus quer resolver a minha vida. Contigo, Ele quer resolver a tua vida. A do outro irmão, não sei quê, daquele irmão e daquela irmã e daquele pastor e não sei quê, Deus vai resolver com quem? Com aquele irmão, com aquela irmã, com o outro pastor, com o não sei quem. Deixa Deus ser Deus, não queiras tu ser Deus, porque isso foi o que deu origem ao pecado no céu, quando uma criatura quis ser Deus e quis resolver a vida dos outros. Gálatas, 2 últimos textos bíblicos. Gálatas. Faltam 2 textos bíblicos e um parágrafo de Espírito de Profecia. Até vos estou a dizer quanto é que falta. Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versos 3 a 5. Diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Existem versões que dizem assim: cada um examine os próprios atos e depois sim poderá gloriar-se daquilo que fez, não é? Porque cada um leva a própria carga. Eu examino-me a mim
e eu levo a minha carga, tu examinas-te a ti e levas a tua carga, que eu não sei qual é e, portanto, eu não tenho que opinar sobre a tua carga, e os outros levam a carga deles, que nem eu nem tu temos que opinar sobre a carga deles. E voltamos a João capítulo 21, Evangelho de João, porque foi isto mesmo que João disse a Pedro. João capítulo 21 é mesmo o finalzinho do Evangelho de João. Versos 20 a 22, Jesus já tinha ressuscitado, tinha ido ao céu, tinha voltado e já tinha passado, estava ali a passar aqueles 40 dias com os discípulos a explicar-lhes as coisas. E então aconteceu esta situação, que eles iam e Pedro reparou que João ia mais atrás e Jesus estava a dizer a Pedro o que é que ia acontecer com ele e Então no verso 20 diz assim: Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o João, que está a escrever isto, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Quanto ao João? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ó Senhor, e o que é que vai acontecer com o João? Não tens nada a ver com isso. Com a vida do João, eu resolvo com o João. Contigo, Pedro, eu resolvo a tua vida. Portanto, por outras palavras, mete-te na tua vida e o João deixa comigo. E, portanto, Rui, contigo eu resolvo a tua vida. Não interessa o que acontece nem ao João, nem ao Pedro, nem ao Paulo, nem ao Tiago. Para ti, eu tenho de tratar da tua vida, Rui. Último texto. Quando os cristãos, ali por volta do ano 1844, não sei se já ouviram falar, qualquer coisa ali no ano 1844, quando os cristãos começaram a perceber, e nem havia adventistas ainda, os adventistas surgiriam no seguimento de todo aquele processo. Vários cristãos de várias igrejas começaram a perceber que alguma coisa diferente ia acontecer ali naquele momento. E nós sabemos que eles foram analisar e acharam que era a volta literal de Jesus, não entenderam bem essa parte e cometeram ali um erro. É verdade. E depois, mais tarde, é que foram compreender. No entanto, aquela emoção, aquela alegria de repente, todos aqueles cristãos terem uma missão muito mais elevada do que eles próprios, provocou uma transformação em muitos deles. Eles agora tinham algo para fazer, estavam ocupados, tinham um serviço para realizar. E então aconteceu isto. Fixavam agora no céu as afeições que durante tanto tempo se haviam apegado às coisas terrenas. O Espírito de Deus repousava sobre eles e, com o coração abrandado e subjugado, uniam-se para fazer soar o clamor: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Isto soa familiar, esta mensagem. Temei a Deus, dá-lhe glória. Que mensagem é esta? Mensagem dos 3 anjos, Apocalipse 14. Quem é que tem que pregar esta mensagem hoje? Então a missão está em que mãos? Nossas. Nas minhas mãos, nas tuas mãos. Pecadores, chorando, perguntavam: o que devo fazer para me salvar? Nós sabemos que não somos nós que nos salvamos, mas entendemos a pergunta. Aqueles cuja vida tinha sido assinalada pela desonestidade estavam ansiosos por fazer a devida restituição. Todos os que encontravam paz em Cristo anelavam ver os outros, participarem desta bênção. O coração dos pais convertia-se aos filhos e o dos filhos aos pais. As barreiras do orgulho e reserva foram varridas. Fizeram-se confissões sinceras e os membros da família, irmãos, trabalhavam pela salvação dos mais queridos e dos que mais perto se achavam.
frequentemente se ouvia a voz de fervorosa intercessão. Menos comparação e mais intercessão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vamos concluir, irmãos, já avançamos muito. A igreja não tem cargos. Eu até me canso de dizer esta palavra. Acho que nunca a disse tantas vezes seguidas em pouco tempo. Cargos. A igreja tem serviços. Okay? E esses serviços muitas vezes trazem provações, stresses, problemas, críticas. Sim, porquê? Porque são essas as ferramentas pelo qual Deus cria as circunstâncias para exercitar a paciência, a mansidão. Lembram-se o que o Leandro explicou? Deus não dá paciência. Deus vai-te dar testes à tua paciência. E depois tu tens que fazer a tua parte. Okay? Que o orgulho, vaidade, ego, presunção, enfim, ponham naquela lista o que vocês quiserem. Sejam anátemas, como diz a Bíblia, malditos. Fiquem lá fora. Esse orgulho, a presunção e essas coisas. Quem está de pé vigie para não cair. Não existe estratégia, só existe poder. E o poder só vem de uma direção. É de cima para baixo. Temos uma missão a cumprir. O inimigo faz tudo para atrapalhar. E chega de ele continuar a conseguir atrasar a missão. Chega. Vamos nos unir, vamos trabalhar. Temos muita coisa para fazer. Temos mais que fazer do que ficarmos a tentar resolver a vida uns dos outros. Chega. Chega. Amém.